O mundo é feito de gente feia e de gente bonita, o que não muda o fato de que somos todos igualmente filhos de Deus. Pois bem, a história de hoje é sobre um caba que era feio que só briga de foice. Mas beleza não se põe à mesa, e feio mesmo é você negar apoio a esse humilde canal. Então venha mais nós, se inscreva, deixa um like e vamos ver que moído foi esse. O Elixir da Rara Beleza. No dia funesto em que estava previsto para adquirir a maldição de se tornar lobisomem, o homem mais feio da cidade acordou pontualmente às 6:30 da manhã para consertar uns galhos de uma algarobeira que estava envergando no rumo do telhado da varanda e quebrando as telhas. Pois lá de cima da escada, enquanto fazia o serviço e limpava o suor do rosto, ele avistou de longe na estrada um galego se aproximando. Para quem não sabe, galego aqui no Ceará é aqueles cabas que passam de porta em porta em cidadezinha pequena, com um carrinho vendendo uma ruma de coisa, bacia, balde, pano de prato, cadeira, tudo que você puder imaginar. Tem outras partes do Nordeste que galego o povo chama de pessoa loura. Pessoa que é muito loura chama aquele galego e tal, mas aqui é isso, era um vendedor. Porra, ele continuou nesse serviço com as telhas. E quando terminou, que já tinha descido, estava sentado no batente bebendo água, quando esse cabo apiou perto dele e pediu um copo também. Aí nessa hora, enquanto servia a água o homem, ele percebeu que as coisas que ele vendia não eram essas burundangas de cozinha de casa, não. Era tipo assim, lambedor, erva, chá de todo tipo, folha para fazer chá, essas coisas todas, né? Pra gente doente. Nisso a mulher saiu de dentro de casa e disse: "Filhote, esse aí quem é?" Mas chamou de filhote, mas não era mãe dele, não. É que o apelido do pobre era Filhote de Cruz Credo, desde pequeno. E como tinha pegado, o povo todo conhecia ele por esse nome, Filhote ou Cruz Credo. Um dos dois era ele. Nisso o caba se apresentou, disse que passava na cidade vendendo, né, as mesinhas, ervas de cura, vários remédios, tinha cura para tudo. Não tinha problema no mundo onde ele chegasse, solução para todos os males. E nisso, puxou o carrinho para perto e começou a mostrar as coisas. Era vidrinho de tudo que era coisa, tal, era pedra específica, era garrafada, tudo. Mas o fato é que nenhum dos três sabia, enquanto passava essa conversa, é que desse encontro inocente com esses forasteiros, nasceria a maldição de Cruz Credo. Esse tal desse vendedor, que era macaco velho, ficou olhando para a cara de Cruz Credo, já reparando que ele tinha vontade de mudar aquela cara feia. E ele, que não era essas honestidades toda em pessoa, começou a meter umas conversas pelo meio. Inventou que tinha um elixir da beleza. E quem tomava ficava tão lindo que ia tudo ser ator. E começar a contar nos dedos a lista de clientes dele. Foi dizendo Cauã Raymond, Léo Santana, Gisele Bündchen. Essa aí até dividiu com o tal de Leonardo DiCaprio. Mas isso foi lá em terras distantes. E ainda tinha Juliana Paz. E mais uns dois que ele não lembrava o nome. Menina, aí de ouvir isso, o filhote se empolgou e quis comprar um. Mas o caba se fez difícil e disse: "É porque o senhor sabe, né? O povo cai em cima, comprando tudo que eu tenho. Então, eu tenho que ir em outro canto encomendar outro lote. Mas vai demorar, porque eu não tenho montaria." Nisso, o filhote se levantou de um pulo, encilhou um cavalo para ele. O caba disse: "Mas é porque eu não tenho dinheiro para os ingredientes, sabe?" "Oxe, e não já vem pronto, não? Você não ia só buscar outro lote?" Aí o homem coçou a cabeça, assim, desconversou. E por fim o caba feio disse: "Pois então danou-se, porque dinheiro eu também não tenho, não." Pois nessa mesma hora, passou a Rosinha toda faceira e acenou para eles. Aí o filhote decidiu: "Pois faça assim, vá e traga esse remédio. Enquanto isso, eu vendo umas cabrinhas, uns bodes que eu tenho aqui, e o senhor chegando com o tal do remédio, o dinheiro é seu. Tá na sua mão." Ora, o caba viu que era firmeza e aceitou o trato. Vendo que o outro era besta, correu pegar o cavalo, prendeu o carrinho das bugigangas que ele vendia, prendeu assim como se fosse uma carroça e ganhou a estrada. Foi pensando: "Pronto, peguei mais um besta." Pois a certa altura, ele parou para dar água de beber a esse cavalo e o lago estava seco, rachando. O que tinha de água era em uma ou outra poça de lama deixada nas pegadas dos bichos que passavam ali. Isso porque tinha chovido a noite passada. Fora isso, água nenhuma não tinha. E ele, vendo que não podia prosseguir com o cavalo com sede, e debaixo daquele sol quente,
E também, por outro lado, não queria largar a mão do bicho, que tinha ganhado fácil, na esperteza. Ficou com ele mesmo matutando. E como era esperto muito, teve a ideia na hora. Mas foi a ideia mais desgraçada que ele teve na vida dele. Decidiu voltar, enganar o matuto outra vez e sair com um cavalo saciado e uma ruma de dinheiro. Para tanto, ele só precisava de um falso elixir. Ora, meu filho foi ligeiro. Catou umas ramas de mato e esmagou na água de uma pegada enorme que ele encontrou. Fez uma gororoba. Por fim, engarrafou num vidrinho e tomou o rumo de volta com um precioso remédio milagroso, que ele decidiu chamar de o elixir da rara beleza. Tão logo ele voltou à casa de filhote, ora, o matuto já tinha o dinheiro na mão. As cabas vendidas, ele vendeu tão baratinho, seja lá quem comprou só fez tirar o dinheiro do bolso e entregou. As cabas ainda estavam tudo lá, que o comprador, para não perder o serviço, disse: pode deixar, tá pago, depois eu vou buscar. Feito isso, o charlatão embolsou o dinheiro, foi-se embora e deixou o filhote de cruz credo com esse vidro. Mas o que ele mesmo não sabia, que as folhas que ele colheu eram uma moita de erva licântropa. É um tipo de mato que nasce onde menos se espera e que nenhum animal se atreve a comer. Dizem que por instinto ou por obra da misericórdia divina. Fato é que, se comer, vira lobisomem. Que licântropo, para quem não sabe, é lobisomem. É um nome bonito que acharam para botar nos lobisomens. Pois bem, e para terminar de lascar o cano, a água que ele pegou era justamente da pegada de um lobo, que é outra maneira do cabo virar lobisomem. Se beber daí, tá lascado, vira mesmo. Pois o ganancioso, sem saber, misturar as duas coisas, a flor maldita e a água das patas do bicho. Misturou, esmagou e levou pro pobre. Levou o dinheiro do homem, caiu na estrada e deixou ele lá com esse elixir milagroso. E o caba foi e meteu para beber. Todo dia era uma colherada, tá vendo? Cheia, transbordando sem miséria, que era pro efeito ser logo. Ora, se a tal mistura funciona com os animais, você imagina com o ser humano. Por que não ia valer para o humano, que é animal também? Às vezes racional. Ora, meu filho, pois com o passar do tempo, ele tomando esse bicho, o povo pensava que Cruz Cretar era doente, de mal a pior, e remédio nenhum dava jeito. Chamaram a rezadeira. Ora, e a véia na hora matou a charada. Olha, na próxima sexta-feira de lua, disse ela, se tranque, viu? Fecha as portas. Olhou pro povo e disse: olha, ninguém aqui impeça ele de sair. Bote sal grosso nas portas e tranque por dentro. Dito isso, pegou o beco e nunca mais deu as caras para aqueles lados. E assim chegou a primeira sexta de lua, desde o ocorrido com o galego vendedor. Meu filho, Cruz Credo pulou a janela e comeu as cabras, foi tudo. As cabras que nem dele era mais. Pois no outro dia o comprador veio buscar a criação. Resultado, ele não tinha nem as cabras nem o dinheiro. Ainda estava matutando, de tentar entender o que tinha acontecido, que ele mesmo não lembrava. O que ele sabia é que de noite deu nele uma vontade louca de correr como um bicho. Isso ele sabia, que ele tinha corrido numa velocidade que antes nunca tinha acontecido. O que ele não tinha ideia era do estrago que quem tinha feito era ele. Pois, sendo honesto, e o homem estava ali na frente dele, esperando para resolver a situação, ele disse: olha, ele contou a história por alto, eu comprei um remédio e não funcionou porque não mudou nada. Então, eu acho que o justo é eu ir atrás do homem para ele devolver o dinheiro e eu lhe dou o seu dinheiro, eu lhe pago. E ele disse isso com toda razão, já que depois da primeira lua cheia, ele voltou à mesma aparência de antes. A diferença é que sem as unhas, os dentes e a ruma de pelo que passou a crescer. Ele tinha voltado a ser apenas o homem mais feio da cidade. E o mais raivoso também. Finalmente se dando conta de que tinha sido enrolado pelo forasteiro, agora tinha 2 motivos para encontrar com ele. O outro me escutou desconfiado e pensou: rapaz, eu já tomei um atraso desse caboclo, eu não vou arriscar tomar outro não. Aí disse a ele: eu vou mais você campear esse tal. Se ele existir mesmo, nós arrocha ele. Assim sendo, preparou um trabuco que eram 70, encheu o cinto de bala e caiu na estrada mais filhote de Cruz Credo, que ademais já não tinha mais cavalo, e cego de ódio ia correndo atrás do outro. Se preocupe não, seu moço, que quando a noite caiu eu acompanho o senhor, que eu tenho meu jeito. E seguiu o cavalo onde o cabia montado na toda carreira debaixo de sol quente. E assim fizeram. Enquanto isso, na cidade vizinha,
Ora, o caba estava danado contando vantagem das vendas na cidade anterior. E como a conversa era impressionante demais, desse feito que ele tinha conseguido a riba do matuto, logo correu por todo canto a notícia e deu o paradeiro dele a quem procurava. Como se diz por aqui, GPS de abestado é língua comprida. Borracharam ele e foi depressa. Foi muito antes de chegarem lá, a meia légua de distância, os dois já sabiam até o que o caba estava comendo de tira-gosto. Moela de frango, olha. E disse que era bebendo o melhor engasga-gato do lugar, pagando rodada até pros cachorros. E os cabas no faro. Entraram pela noite cada vez mais perto de chegar, até que num ponto, o que vinha montado reconheceu de longe o ex-cavalo de Cruz Credo, apiado, embaixo de uma árvore e disse: "Compadre, repare quem tá ali." Mas ele mesmo, quando olhou para trás, o que viu foi o canto mais limpo, nem sinal de Cruz Credo na noite escura. Mas como o mais importante agora era encontrar o tal sujeito, ora, ele esqueceu Cruz Credo e entrou sozinho, apeou o cavalo e foi lá onde estava o homem. As conversaiadas maior do mundo, ele não demorou a entender quem era. Por desse encontro dos dois, o que ele escutou foi o seguinte: "Rapaz, eu não lhe devo nada. Não lhe conheço. Fiz negócio com você? Não fiz. Nunca. Então, ora, vencido, o que tinha perdido as cabras e o dinheiro, reconheceu que o charlatão estava certo e que o matuto feio tinha enganado ele 2 vezes e sumido. Assim ele foi saindo e reparou de longe a agitação dos cavalos. Entendeu aí que havia algo de muito estranho e sinistro no entorno, pelos arredores. A lua cheia estava brilhando forte no céu enorme e 1000 presságios passaram pela cabeça dele. O cabo se arrupiou todinho, se benzeu, montou a cavalo e, só para não deixar o desaforo de graça, aproveitou para só de ruim soltar o cavalo do outro, que era o que ele tinha pegado quando enganou Cruz Credo. Assim o cavalo disparou na estrada e sumiu na escuridão. O comprador, mesmo ofendido, também pegou o caminho de volta e seguiu para casa com a arma abanando. Se embreou pela mesma estrada que tinha vindo, e quanto mais ele avançava, mais estranho ficava a estrada, de tão escuro que estava, escuro de meter dedo no olho. Ora, com pouco, ele começou a escutar os cascos de um bicho que vinha perseguindo ele. Menina, este homem começou a sentir medo. Com pouco começou a se desesperar com o sobrouço. Desde que ele tinha visto a agitação dos cavalos, e o cabo era supersticioso, e ele sabia nisso, que cavalo, quando tem qualquer coisa de ruim por perto, coisa assim de sobrenatural, eles sentem e eles acusam, que fica agitado. Por a noite escura, fria e sufocante, e esse homem sozinho no meio dessas estradas, repetia em pensamento: "Não olhe para trás, não olhe para trás." Enquanto isso, o cavalo corria, e dando maior pau no cavalo, e o cavalinho correndo, correndo com tudo que tinha, sem que o dono já nem precisasse ordenar. Com pouco o homem pensou, sentindo que o bicho estava pega não pega, só foi fechar os olhos e fez uma promessa, que perdoava a dívida, se chegasse em casa vivo e em paz. Mas o que ele mesmo estava dizendo para ele antes de não olhar para trás, ele não conseguiu resistir, só foi tempo dele fazer a promessa. Quando ele sentiu uma presença quase do lado dele, no susto ele olhou, e entre os vultos da estrada, distinguiu um cavaleiro montado, correndo a mesma galope que ele. Até que por fim encontrou, ficou lado a lado. E ele percebeu na hora que ele não era homem não era cristão. Era simplesmente um lobisomem do lado dele, ombro a ombro, arriba deste cavalo olhando para a cara dele. E por mais que o pobre do cavalo dele mesmo se esbagaçasse de correr, não conseguia manter a distância. Não conseguia tirar a distância, nem avançar, nem nada. O bicho emparelhado, e quando a pata enorme e cheia das garras se ergueu, o homem só fez se benzer. E com os olhos fechados, sentiu quando o bicho tacou-lhe um maço de nota na cara. O paquezão de 100 conto escorreu pelo peito dele e foi cair no bolso da camisa. E nisso o lobisomem passou e sumiu na noite, sem que este comprador, indefeso, pudesse entender o que tinha acontecido. É certo que era um lobisomem, mas por que não tinha atacado ele? Ele pensava nisso e pensando: "Meu filho, sabe de uma coisa? Tô vivo, tô com meu dinheiro, eu quero mais o quê?" E continuou na toda tubada no rumo de casa. A resposta para essa questão ele nunca ia ter. Mas, de fato, a pergunta procedia. E o que aconteceu foi o seguinte: o encontro entre o lobisomem e o charlatão tinha acontecido logo depois que ele pegou a estrada. E o resultado era muito simples. Desse moído aí, o lobisomem já chegou perto do outro, a quem devia dinheiro, já chegou lá, foi de bucho cheio.
E por este golpe de sorte, este inocente escapou, mas passou a vida acreditando que foi um milagre pela promessa que ele tinha feito. Assim sendo, na manhã seguinte, tratou de pagar. Já mais acalmado, foi encontrar com o filhote de Cruz Credo. E lá chegando, ele contou a história todinha. E o caba só escutando. E com isso, ele foi entendendo o que estava acontecendo com ele, porque ele lembrava vagamente dessa cena, de ter pegado dinheiro e devolvido para o outro. Por este dinheiro, o homem das cabras repartiu com ele, e Cruz Credo pôde recomeçar a criação de cabra. O negócio agora era ficar bem longe das bichinhas quando chegasse a lua cheia. E a maldição se quebrou? Não. A única coisa que mudou mesmo foi o apelido, que antes quem chamava filhote, começando a entender a situação, passaram a chamar de Cruz Credo. E este Cruz Credo, nas noites de lua cheia menino, o terror era grande pelo meio das estradas. Diz que caba mal intencionado não sobrava um. Se por um lado tinha coisa ruim no lobisomem, por outro, meu filho bandido, caba ruim, malfazejo foram tudo sumindo, a verdadeira limpa. Porque, como todos sabemos, não há um mal que não traga um bem, né? Pois é como eu falei no começo, beleza não se põe à mesa, mas vale 1 grama de virtude do que 1 tonelada de boniteza, como diz o outro. Ah, sim, e adivinha se Rosinha se apaixonou por ele quando viu ele de volta à forma anterior? Oxe, nem a pau, que o bichinho só não era mais horroroso do que negar like. Saí sem deixar aquele abraço no botão de inscrito e uma alegria imensa para esta sua parceira de causos, que hoje já vai ficando por aqui, agradecendo a companhia, a simpatia de vocês nos comentários. Obrigada mesmo, gente, de coração. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, junta com a gente, vem escutar mais história assim. Um abraço e até a próxima.